Olá, querido concurseiro. Estão prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer algumas questões da banca IBAN sobre conhecimentos pedagógicos. Então, se você é professor da carreira aí educacional, está estudando para essa área, essa banca aí é uma banca que tem feito muitos concursos e, independente da sua banca, eu tenho certeza que essa aula irá te ajudar muito. Então, não esquece, tá, de se inscrever no nosso canal, de curtir e vamos lá para a nossa aula. Essas questões, elas vão estar salvas lá no canal do Telegram. O link eu vou deixar aqui na descrição que você pode acessar. Então vamos lá. Antes da gente responder as questões, caso você não queira saber a resposta logo, você pode pausar a aula e aí você procura aí a sua resposta e depois você continua a aula para saber o gabarito. Então vamos lá, nossa primeira questão de 2023. A educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo ECA. A educação básica é composta pelas seguintes etapas. Bem, nós sabemos que existem dois níveis, né? É bom você saber disso, níveis, que é a educação básica e o nível superior, né? E a educação superior. E dentro da educação básica, ela é dividida em etapas. E aí, quais são essas etapas? Você sabe? Vou dar uma dica. São 3 etapas. Você já encontrou exatamente. Então, nossa resposta vai ser a letra B. Exatamente. A educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que aqui na educação infantil está as creches e pré-escola, não é? O ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais e finais. E o ensino médio, ok? Acertou essa questão? Então vamos para a próxima. Também questão de 2023, olha, muitas questões atualizadas. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico. E aí, qual será a resposta? Qual é essa asseguração, essa consubstância que tem a ver com as 10 competências gerais, né, que está ligado às aprendizagens essenciais. E aí, já sabe qual é a resposta? O que é que a BNCC vai dizer? Vai dizer que as aprendizagens essenciais devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências, como já foi falado, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Bem, é uma questão bem complicada, porque a gente sabe que os campos de experiências fazem parte da BNCC, as habilidades, os objetivos, mas aqui a banca pegou a literalidade, gente, ali na BNCC, na página 8. Então, essa questão aqui foi bem complicada porque ela pegou a literalidade da questão. E o nosso gabarito vai ser a letra C, porque a continuação dessa frase aqui, quem fez a prova, não é? Copiou e colou lá da BNCC e faltava só esse pedacinho aqui, ó. Normalmente a gente ia ficar em dúvida porque todas essas palavras aqui, todas essas questões estão lá na BNCC e a gente ia ficar com dúvida, com certeza. E aí, acertou essa questão, sim ou não? Conta aqui para mim. Vamos para a próxima, uma questão aqui de 2021. O dever do Estado com a educação escolar pública, de acordo com o artigo 4º da LDB, aqui eles erraram, né? Será efetivado mediante a garantia de educação infantil. E aí, letra A, letra B, letra C ou letra D? Aqui está falando da educação infantil, que eu já dei a resposta a você na primeira questão, né? E aí, você já achou? O artigo 4º da LDB vai dizer que é dever do Estado, não é? A garantia da escola pública e vai ser efetivado. Lá no inciso 2 vai falar sobre a educação infantil, não é? Das crianças até os 5 anos.
de idade. De 0 a 5 anos de idade. Então, não vai ser a letra A, porque falar de 0 a 6. Não vai ser a letra C, que está falando aqui do ensino médio. Também não está falando sobre tempo integral. Então, gabarito, a letra B. Vamos continuar. Mais uma questão. Aqui é uma questão que nós precisaríamos também ter estudado sobre esse assunto. Então, vamos ver. Dentre as alternativas abaixo, assinala aquela na qual um dos conteúdos elencados não... Cuidado aqui, ó. Vai procurar errada. Não pode ser considerado procedimental, segundo a classificação apresentada por Zabala em sua obra A Prática Docente, Como Ensinar. Aqui a gente tem que ter noção, né, sobre o que Zabala faz, e a gente sabe, se você ainda não estudou sobre esse autor, sobre essa autora, existem 4 tipos, não é, de conteúdos, né? E são os conteúdos... Vou colocar aqui para você. Conceituais, os factuais, procedimentais e atitudinais. São esses 4, não é? E aqui está pedindo um que não faz parte do procedimental, não é? E segundo Zabala, qual é que não faz parte do procedimental? É justamente os códigos. Então, vamos observar aqui aonde tem código. Essa daqui, código. Os códigos não fazem parte da parte procedimental. E ela vai dizer que são conteúdos procedimentais: ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir. São bastantes. Eu vou deixar só algumas aqui. Recortar, saltar, entre outros, tá? Esses, de acordo com Zabala, esses são conteúdos procedimentais. E os códigos não fazem parte dos conteúdos procedimentais, sendo, portanto, o nosso gabarito aqui que está pedindo o que não pode ser considerado. Leitura e desenho, ó, fazem parte, não é? Porém, ler e desenhar, na verdade, se vocês observarem, todos estão no verbo no infinitivo, não é? Aqui, quem fez a questão não colocou no infinitivo, porém, entende-se que leitura tem a ver com ler e desenho tem a ver com desenhar. Códigos não faz parte. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Uma questãozinha considerada razoavelmente difícil, já que para poder responder, você teria que conhecer esse texto de Zabala. Vamos para a próxima? Antes da gente continuar, deixa eu mostrar para você os nossos mapas mentais. Nós temos alguns materiais que vão te ajudar na sua aprovação. Esses foram os materiais que eu mesmo estudo, que eu também utilizo e que me ajudaram também a aumentar minha porcentagem de acertos. Nós temos de pedagogia, temos de português, UEC e também da BNCC. Tá? O link está aqui na descrição, você pode procurar aqui, e caso você queira nos acompanhar lá no Instagram, é só você procurar aí estudecomigo.pedagogia e você vai ter lá também vários materiais também que vão te ajudar. Acesse o link aqui, que eu tenho certeza que esses materiais vão te ajudar muito. Quinta questão, uma questão bem longa, não é? De muita leitura, né? 2021. Smalley e Diniz, ler, escrever e resolver problemas, habilidades básicas para aprender matemática, afirmam que uma proposta de trabalho em matemática que vise a aprendizagem significativa. E aí? Essa questão aqui, por mais que você não tenha lido, não é, sobre esse artigo aí, se você souber ou ter noção do que é uma aprendizagem significativa, você vai saber responder. Então, vamos ler cada item e ver quais são as palavras que deixam o item errado, que não demonstra uma aprendizagem significativa. Vamos descartando para encontrarmos o nosso gabarito. Vamos ver se é a letra A. A aprendizagem significativa, ela deve estar centrada
na resolução de problemas que estejam vinculados com projetos de trabalho e que abordem temas que ofereçam desafios às crianças? Será que o principal foco é só isso? Vamos ver, né? Letra B. Considera-se que o conteúdo desenvolvido seja predominantemente abstrato, considerando-se os aspectos mais técnicos da matemática. Essas palavrinhas aqui, ó, vamos marcar. Será que tem a ver com a centralização? Predominantemente, será que é isso? Letra C. Deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas, não apenas numéricas, mas também aquelas relativas às geometrias, medidas, às noções de estatísticas, de forma que os alunos desenvolvam com prazer e conservem uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. Percebe-se que a letra C ela está mais redondinha, né? Cuidado com esse não aqui, que esse não, ele não está dizendo que é algo negativo, né? Ele está enfatizando aqui que não se deve priorizar apenas um tipo de ideia, e sim várias ideias. Será que é a letra C? Vamos ler a letra D. Reconhece que os conceitos matemáticos servem de base para a verdadeira compreensão da matemática. Será que os conceitos matemáticos, eles são absolutos? O domínio de uma linguagem específica. A linguagem matemática, símbolos, regras, definições e leis, e por isso devem ser largamente trabalhados. Vejam que são questões que apenas algumas palavras que tornam ela errada. Então, aqui, ó, falam que os conceitos matemáticos são a base para a verdadeira compreensão. Então, de acordo com o que a gente já leu, a gente percebe que a única que não traz nenhuma palavra que deixa a questão errada é justamente a letra C. Essa aqui fala de centralização, de predominância, aqui fala de algo verdadeira compreensão, então torna a questão errada e o nosso gabarito é a letra C. Lembre-se, antes de você saber a resposta, pause a aula, leia a questão, procure a sua resposta e depois você continua para ver o gabarito. Vamos lá? Questão 6, também da BNCC, não é? Com relação às competências para o ensino de história no ensino fundamental, não está correto. Mais uma questão que está pedindo o item errado. Então, de acordo com a BNCC, qual é aqui desses itens que não faz parte do ensino de história no ensino fundamental? Letra A. Contempla a possibilidade de que os alunos desenvolvam uma visão crítica dos fatos? Sim ou não? Sim, com certeza. Dá ênfase ao livro didático? E aí? Sim ou não? Como ferramenta primordial para que o aluno aprenda a pensar historicamente. E aí, a ênfase da BNCC é o livro didático? Com certeza não. Claro que também pode ser utilizado, mas não é uma ferramenta primordial, não é? A BNCC, ela larga, não é, as ferramentas, os procedimentos, não é, para serem trabalhados. Letra C. Estimula o pensamento democrático e solidário, certo. Oferece oportunidade para que os alunos problematizem as leituras e criem suas próprias hipóteses, também correto. Próxima questão. E aí, conta aí para mim, você está acertando as questões até agora? Conta aqui para mim se você está achando fácil, se está difícil. São questões bem atuais da banca IBAN. E independente do seu concurso, tenho certeza que esse material irá te ajudar. Lembrando que esse PDF vai estar disponível apenas para aqueles que participam lá do canal do Telegram, tá? Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você poder baixar. Assinale a alternativa cujos termos preenche correta e respectivamente as lacunas do artigo 1º e parágrafo 1º da LDB. Então, aqui você teria que saber, não é, exatamente o que é que está escrito lá no artigo 1º, parágrafo 1º da LDB. Artigo 1º. A educação abrange os processos, o quê? Educacionais, formativos, de aprendizagem ou educacionais. Pause a aula, tá? Assista, e aí? Sabe qual é a resposta? Veja qual é a sua resposta. E agora vamos ver o gabarito, né? De acordo com a LDB, serão os processos formativos. Como só tem uma opção de formativos, a gente já descarta as demais, né?
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O parágrafo 1º, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E o gabarito é a letra B. Essa foi fácil, né? Se você leu a LDB, vai saber que essa daí foi fácil. Segundo o Solé, estratégias de leitura, aí aqui você teria que ter noção do que esse autor está falando, né? Sobre quais são as estratégias de leitura. Vamos ver qual é a questão correta e quais são os erros das demais, não é? A letra A vai dizer assim: para ler não é necessário manejar com destreza e simultaneamente as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias. Solé vai dizer justamente o contrário disso. Vai dizer que a leitura está intimamente ligada à realidade social do aluno. E ele compreende como uma interpretação de forma independente dos textos lidos, permitindo a formação de um leitor crítico, independente e reflexível. Portanto, não pode ser a letra A, porque tem que ser sim, tem que haver uma interligação, não é? Tem que haver sim. Aqui diz que não é necessário manejar com destreza as habilidades de decodificação. Como é que ele vai entender se ele não souber manejar, né, com destreza, né, essa leitura, essa decodificação? Letra B. O modelo interativo de leitura centra-se exclusivamente no texto e não no leitor. Essas palavrinhas aqui, né, a gente já fica desconfiada, né? O que é que Solé vai dizer? Modelo interativo de leitura está totalmente voltado ao leitor. É justamente o contrário. É voltado ao leitor e não ao texto. Esse modelo de interativo de leitura, o principal foco é justamente o leitor. Portanto, letra B é errada. Letra C. A leitura sempre envolve a compreensão do texto. E aí, o que é que Solé diz? Ele ressalta que o problema do ensino da leitura na escola não se restringe à condição somente do método, mas na própria forma como se conceitua a leitura, bem como a maneira como os professores enxergam ou avaliam esse processo. Então, não é apenas codificar, mas sim compreender o texto, o que é que está sendo abordado ali. Então, nosso gabarito é a letra C. E a letra D, para ler, é irrelevante aprender as distintas estratégias que levam à compreensão. Claro que não, né? A autora vai dizer que é importante, sim, que os alunos compreendam as estratégias que levam à compreensão, né? Os caminhos que levam o aluno a entender aquele texto. Portanto, o gabarito é a letra C, de acordo com a autora. Nona questão. Essa é uma questão aqui das tendências, não é? É um assunto que cai, olha, em 99% dos concursos. Se não cai dessa forma, cai em forma dos tipos de avaliação, que também está totalmente interligado às tendências pedagógicas. No nosso material de mapas mentais estão lá todas as tendências pedagógicas e até os tipos de avaliação, e é um material que vai te ajudar muito. Vamos lá. Há várias tendências ou propostas didáticos pedagógicas com seus pressupostos e fundamentos filosóficos, bem como as práticas educativas a elas relacionadas. Cada proposta pedagógica baseia-se numa determinada concepção de ensino-aprendizagem e da interação professor-aluno. Libânio classificou as tendências pedagógicas em 2 grupos. E o critério para essa classificação foi a posição que essas tendências adotam em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola. Os 2 grupos de tendências pedagógicas, segundo o Libânio, são. E aí, você já sabe qual é a resposta? Sim ou não? Eu quero te chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. E progressivista aí, progressista. São 2 palavrinhas que são muito parecidas, mas é totalmente diferente. Essa daqui
é totalmente diferente dessa daqui. As duas são diferentes. A progressivista, ela vai fazer parte da tendência liberal. E essa daqui é a outra parte da tendência, não é? Progressista. Que dentro dela está a libertadora, a questão da crítica social dos conteúdos. Então, essa daqui já é outra parte, não é? A que é mais utilizada hoje. E a progressivista faz parte da tendência renovada, não é? Renovada progressivista. Então, muito cuidado, tá certo? Ou progressiva também, são palavrinhas que costumam cair, tá? Cuidado com essa progressivista e progressista, são totalmente diferentes. E a gente sabe que existem 2 tipos de tendências, são apenas 2 tipos e dentre elas é destrinchado as demais, né? São 2 grupos. E aí, já sabe qual é? Exatamente, letra B, liberais e progressistas. Libertadoras e vamos ver as outras aqui, ó. Libertadoras e progressistas a libertadora faz parte da progressista. Então, não são 2 grupos diferentes. Tecnicistas e renovadas faz parte da tendência liberal. Liberais e tradicionais, a tradicional está aqui dentro. Portanto, nosso gabarito é a letra B. E aí, tá acertando as questões? Vamos lá para questão 10. O PPP também cai muito e também está lá nos nossos mapas mentais, tá certo? O link está aqui embaixo para você dar uma olhada nesse material que é muito bom. O PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, traz consigo possibilidades de mudanças. Para a Veiga, autora aqui que cai muito, né, sobre o PPP. As inovações que provocam mudanças são as seguintes. Quais são as inovações que provocam mudanças? E aí? A, B, C ou D? E aí? O que a autora vai dizer? Ela vai dizer que o significado de inovação e PPP é sobre 2 perspectivas, que é justamente a regulatória e emancipatória. Essa regulatória também pode ser chamada, vou colocar aqui do lado, de técnica. E a emancipatória também pode ser chamada de edificante, de acordo com Veiga. E o que é essa ação regulatória? Significa assumir o PPP como um conjunto de atividades que vão gerar um produto, ou seja, um documento pronto e acabado. Mas veja que do outro lado está também, nesse caso, se deixa de lado o processo de produção coletiva. A inovação de cunho regulatório, ela nega a diversidade de interesses e de atores que estão presentes. Já a emancipatória, né, é justamente onde tem a participação de todos, né, de toda a comunidade escolar. E essas inovações, de acordo com Veiga, está dentro da regulatória e emancipatória, ok? E aí, acertou todas as questões. Não deixe de adquirir aqui os materiais para nos ajudar e a gente continuar aqui fazendo as aulas para vocês, não é? Mapas mentais justamente para ajudar e facilitar os seus estudos de português, pedagogia, do ECA e também da BNCC. Todos estão aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.